eu tava... Nessa quarentena eu tenho percebido muito. Você tá muito mais nas redes do que eu, mas eu também tô bastante. Eu percebi muito o nível de discussão na internet revela muito o nível de imaturidade da igreja. Meu Deus, cara. E Deus tem falado muito assim, cara, Lê, vocês precisam elevar o nível de diálogo, elevar o nível de pergunta, elevar o nível de sabe? Porque a gente tá com... As nossas questões são muito rasas, as nossas tretas são muito rasas, nossas brigas são muito baixas, sabe? E é muito sobre isso. A gente tá com o salário na mão e a gente tá fazendo corpo mole, entendeu? Tipo, a gente entendeu que a gente é amado e a gente tá, tipo, rodando no mesmo lugar. Cara, eu tava falando com um amigo, né, até sobre essa questão de soteriologia e salvação, né? E existe uma discussão, né? Quais são as evidências da salvação, né? Como é que a pessoa é salva e tal. E eu falei assim, a sensação que eu tenho é mais ou menos assim. Imagina que eu estude e tal, e eu identifiquei, cara, esse cara não é salvo. Esse cara não foi salvo, ele tá na igreja há 10 anos, mas não foi salvo. Então, imagina que eu consegui por causa dos frutos, realmente existem evidências, né? Aí eu falei assim, seria mais ou menos assim, imagina que eu sou médico, aí eu faço o exame, descubro, esse cara tá com câncer. Aí o que eu faço? Fala, haha, descobri que ela tá com câncer. Tá com câncer aqui, ó, aí sai pra todo mundo, ó, fulano tá com câncer, viu? Ninguém ouve ele não, porque tá com câncer, viu? Esse tá com câncer, vamos até afastar, porque tá com câncer. Não dá certo. Não tem sentido nenhum. Nenhum. Então, se eu vou estudar para ter maior facilidade, identificar fruto, para saber se a pessoa foi salva, para quê? Exato. Romanos 9, Paulo ali, Romanos 9 era calvinista ali. E aí, o que ele tá falando, cara? Disso, ele tá falando, Deus escolhe e tal, não sei o quê. Mas como que ele começa? Ele fala assim, eu me faria anátema. Exatamente. Para que esses caras fossem salvos. Então, tipo assim, eu identificar era pra gente chorar. Tipo assim, cara, descobri que o cara ainda não é salvo, cara. E chorar e querer dar a vida pra que o cara venha. Não pra, tipo, entrar no Twitter, no Facebook. Cara, eu acho que não interessa o tipo de teologia que a gente tem. O Deus é o mesmo. E o Deus que a gente serve é o Deus da compaixão. É o Deus de eu desejo que todos sejam salvos. Se ele vai salvar todos ou não, é Deus que sabe. Ou, sei lá. Eu acho que todo nível de discussão teológica deveria, em algum momento, se render ao nível de Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus ele é cheio de compaixão. E o que se espera de nós, como seguidores, é a mesma coisa. Então, assim, se eu creio, se eu não creio, se eu faço, eu não faço... Eu não lembro quem agora, Doug, mas tem uma frase muito famosa, né? Que se as pessoas vão para o inferno, que elas vão passando por cima dos nossos corpos. Sabe, então, cara, eu tô muito nessa, assim, sabe? Um dos motivos que eu comecei a fazer algumas mentorias, me dedicar mais, você me conhece, a gente tem as igrejas, sou pastor e tal, mas eu falei, cara, eu preciso ajudar algumas pessoas, sabe? Fazer alguma coisa a mais, porque eu faço isso muito nos bastidores, mas eu falei, cara, eu preciso me mover mais, sabe? E é muito por isso, porque... tem uma galera se perdendo, tem um tanto de treta, tem um tanto de coisa acontecendo na internet, não só na internet, mas nas igrejas. Mas, cara, eu não vou ficar aqui numa postura super espiritual, que sei de tudo. Não, mano, eu preciso pôr a mão nisso, eu preciso me envolver, sabe? Eu quero ajudar, sei lá, eu quero servir, porque eu acredito que é isso que o Senhor faria, cara. É o que você tá falando, mano, a gente não tem a gente não sabe que tem um câncer pra ficar rindo. Não. Mano, se alguém descobriu que a gente tá com câncer, ajuda a gente, vem falar com a gente, sabe? Eu acho que falta isso, sabe? Esse coração de Jesus, né? Tá faltando. Talvez a gente tá estudando demais a teologia de Jesus e a gente não tá conhecendo o coração de Jesus, né? Tipo, o homem que viu Lázaro e chorou. Isso é tão simples, cara. Lázaro tava morto e chorou. Poxa, meu amigo, vou ressuscitar ele, mas poxa, que dor. É chocante, né? Porque assim, eu fico imaginando. Imagina você chegando numa cena que você sabe que você vai resolver tudo. Pois é, mano. Como é que você chegaria, cara? Feitão estufado, tipo, mano, gente, menos. Cheguei. Exato. Como é que ele chora, cara? Cara, sabe uma coisa que eu tenho... Uma das palavras que tem mais assim, cravado no meu coração esse ano é maturidade, né? E, cara, Deus tem falado muito comigo, cara. O maduro no reino dos céus não é o cara que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele até tem.
mas ele é o mais submisso. Ele é o mais dependente. Ele é o que mais confia. E eu vejo muito isso em Jesus, claro. Tem uma música do Jason Up que eu amo. Ele fala assim: Jesus, você sendo Deus, sendo filho de Deus, de vez em quando você não ficava, sei lá, vou parafrasear, tá? Você não ficava com vontade de, tipo, quando você ficava doente, você não ficava com vontade de só estalar o dedo e pronto, passou a gripe. Como que alguém sendo você ainda se submetia a coisas tão naturais? E quando a gente olha para esse lance de Lázaro, é bem isso, cara. Sabe, o fato de Jesus ter todas as respostas não fazia ele perder todo o coração, sabe? Toda a compaixão. Eu acho que a igreja, a gente precisa chegar nesse lugar. Talvez a gente tenha todas as respostas, mas a gente não precisa perder o coração, sabe? Cara, por exemplo, até Maranata, vamos supor, mano, Maranata é a resposta de tudo. Mas ao mesmo tempo que eu choro para que Cristo venha e eu me alegre, eu também choro por aqueles que não se alegraram. Então, o coração do cristão, ele tem que estar sempre nessas duas coisas, sabe? Deus se agradou em moer Jesus, mas Deus também sofreu em moer Jesus, sabe? E eu vejo que, às vezes, a gente simplifica demais, a gente se agarra em uma coisa e a gente se esquece de tudo que veio antes, sabe? Eu sempre falo isso, cara. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo tá escrevendo a Timóteo, ele fala: Timóteo, lembre-se da fé da sua avó, da sua mãe, que habita em você e da minha imposição de mãos. E sabe o que a gente faz, Doug? A gente só lembra as pessoas da nossa imposição de mão. A gente não lembra as pessoas da história delas, sabe? Ou o que eu quero falar com isso? Que às vezes a gente enfatiza demais aquilo que Deus está fazendo com a gente agora, mas a gente esquece tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que a gente já aprendeu, sabe? Talvez, sei lá, talvez Timóteo com a avó dele sapateava, talvez Timóteo com a mãe dele falava de Maranata. Agora Timóteo tá com Paulo, tá falando de Equibala, vamos supor. Então Paulo não tá falando assim: Timóteo, só fala de Equibala. Não, ele tá falando assim: Timóteo, lembra da sua avó, lembra da sua mãe e lembra de mim. Então, a gente precisa aprender a ter essa completude, sabe? Tipo, às vezes a gente tá dando ênfase demais numa coisa, a gente tá destruindo uma coisa para construir outra. Não, vamos só construir, sabe? Vamos só continuar. Então... Parece as prefeituras, né? De eleição em eleição. Começa tudo de novo de 4 em 4 anos. Então, assim, cara, eu acho que eu tenho queimado muito por isso, sabe? O maduro, ele descobre coisas, ele sabe coisas, mas ele é o primeiro a falar: Jesus, o que a gente pode fazer? Sabe? Eu acho que o maduro na fé, ele tem prazer em depender, sabe? E eu vejo muito isso em Jesus. A gente precisa aprender a depender. Às vezes a gente tem todas as respostas, começa a ter treta na internet, a gente já sabe o que responder. Talvez a gente não precise saber o que responder, a gente precisa saber: Jesus, o que você faria, sabe? E às vezes ele choraria só.